Voltando, vamos para o nosso próximo tópico, que é o superlativo. No bloco anterior, nós falamos sobre o comparativo, tanto de superioridade, como de igualdade, como de inferioridade, e já tratamos também do superlativo na inferioridade, né? O least. Agora eu vou trazer uma visão geral sobre essa forma, e aí nós vamos entrar nas minúcias, ok? O superlativo, ele é usado para expressar o grau máximo ou extremo de uma qualidade ou característica de uma coisa em meio a um grupo. Olha só, aqui, enquanto no comparativo eu vou comparar uma coisa com outra, o superlativo eu vou comparar uma coisa com um grupo, tá? Algum elemento em relação a todo um grupo. Então, ele vai ser o mais, tá? Então, ou o menos, se for de inferioridade, tá? Olha o exemplo. Canada, China and Russia are big countries, but Russia is the biggest. Então, Canada, China and Russia. Não vou traduzir aqui porque o nome é idêntico ao que a gente escreve em português. Canada, China and Russia are big countries. São países grandes. But Russia is the biggest. A Rússia é o maior, tá? Dentre esses três países que são grandes, a Rússia é o maior. O superlativo, então, como eu disse, ele é utilizado para se referir a três ou mais coisas, nunca duas. Se eu tenho duas coisas, eu vou usar o quê? O comparativo, como a gente já disse lá atrás. Se eu tenho três coisas ou mais, eu vou sempre utilizar o superlativo, quando eu estou comparando as três. Olha só, eu tenho a letra A, a letra B e a letra C nessa gravura que eu trouxe. O A está grandão, o B médio e o C pequenininho. Qual é a maior, o maior? A letter A. Então, A is the biggest. No superlativo, eu sempre vou trazer o adjetivo precedido do artigo the, tá? Que é o mais, tá? O maior, no caso. A is the biggest. E como que eu formo o superlativo? A regra é muito parecida, para não dizer idêntica, com a dos comparativos. A diferença principal é que, em vez de eu colocar ER, eu vou colocar EST. E a palavrinha que vai me auxiliar, enquanto no comparativo eu ponho ER e o than, eu vou colocar aqui o the, que é o artigo o ou a, tá? Então, para adjetivos ou advérbios curtos, eu vou colocar EST. Então, é aqueles com uma sílaba ou com duas sílabas terminadas em Y. Então, old vai ficar the oldest. Fast vai ficar the fastest. Se termina com E, aquela mesma questão. Eu não vou dobrar a letra E. Eu vou apenas acrescentar o ST. Então, late vai ficar the latest. Lembrando que geralmente se acrescenta o D antes da palavra. Então, late vai virar the latest. Se termina em consoante, vogal e consoante, big vai ficar the biggest. Se termina em Y, eu substituo o Y por I. Happy vai ficar the happiest. Viram que eu trouxe inclusive os mesmos exemplos, né? A única coisa que muda é o sufixo, que em vez de ser ER, vai virar EST, mas todas as outras regras da formação da palavra são as mesmas. E, em vez de eu falar older than, eu vou falar the oldest, tá? E se forem palavras longas, né, com 6 ou mais letras, naquela minha regrinha fantasiosa que eu mesma criei. Se forem palavras longas, eu vou usar o the most. Então, a regra é usar the most para palavras longas. Adjetivos com duas sílabas não terminados em Y, advérbios com duas ou mais sílabas e adjetivos com 3 ou mais sílabas. Então, modern vira the most modern. Pleasant vira the most pleasant. Carefully, the most carefully. Slowly, the most slowly. E expensive, the most expensive. Viram só como a regra é muito parecida?
A gente agora, em vez de ter more, a gente vai ter most. E em vez de ter o than, depois do substantivo, ou, desculpa, depois do adjetivo ou do advérbio, eu vou ter o the antes do most, the most, tá? Comparativo, more modern. Superlativo, the most modern, ok? E aí, aquela mesma regrinha dos comparativos, a gente também vai acontecer no superlativo. Alguns deles com 2 sílabas, tanto faz eu acrescentar o EST, como eu acrescentar o the most. Quiet pode ser tanto the quietest como the most quiet. Clever pode ser the cleverest, como pode ser the most clever. Narrow pode ser the narrowest ou the most narrow. E simple tanto faz the simplest como the most simple. Mesma questão do que no comparativo, porém a forma do superlativo, que é um pouquinho diferente. E a mesma coisa vale para os adjetivos e advérbios irregulares. Good no superlativo é the best. Well também é the best. Bad vira the worst. Little vira the least. E far vira the farthest or the furthest. Ok? São só esses 5 irregulares. Good, better, best. Well, better, best. Bad, worse, worst. Little, less or least. E far, farther or farthest. Tá? O normal, comparativo, superlativo. E por fim, para a gente encerrar o tópico dos superlativos, a gente tem também aqueles adjetivos e advérbios irregulares que na forma superlativa também vão ter uma forma especial. O good vira best, well, que é bem, vira best também, bad, worst, little, least, far, farthest or furthest. Então é sempre bom a gente memorizar o normal, comparativo, superlativo. Good, better, best. Well, better, best. Bad, worse, worst. Little, less, least. Far, farther, farthest. Tá? Sempre memorizando isso, a gente nunca vai errar na prática. Quando a gente for escrever, quando a gente for falar, não vai ter erro, porque a gente praticamente grava isso no nosso cérebro e não esquece mais. Tá certo? Seguindo, um último tópico sobre adjetivos, eu quero falar sobre os intensifiers, mas independente de estar utilizando na forma comparativa ou superlativa. São aquelas palavrinhas, geralmente advérbios, inclusive, que vão tornar o adjetivo mais forte na frase, ok? São palavras como very, really, extremely, amazingly, exceptionally, incredibly, particularly, remarkably and unusually. São intensificadores dos adjetivos muito utilizados. E por que eu trouxe? Porque como nosso foco aqui é ensiná-los a se deparar com textos científicos, pesquisas científicas, né, textos acadêmicos, ou mesmo leituras de jornais e matérias em inglês, essas palavras são muito utilizadas na descrição de fatos, na descrição de situações, porque elas são bastante comuns, assim como no português. Elas são usadas para intensificar uma qualidade ou uma descrição de algum substantivo, ok? Ou verbo. Olha só os exemplos. It is a very interesting story. It's a very interesting story. É uma história muito interessante. Very é uma palavra extremamente usada, tanto no português como no inglês, né? Very em inglês, óbvio, e muito no português. A tradução de very é muito e a gente usa com bastante frequência nos dois idiomas. A gente sempre pode utilizar, junto com os adjetivos também, a palavra enough. Ela é um tipo de intensifier que significa suficiente. Só que essa palavra, ao contrário dos outros intensifiers que vêm antes, ela vai vir após o adjetivo. Olha os exemplos que eu trouxe. If you are 17, you are old enough to drive a car. Se você tem 17 anos, você tem idade suficiente para dirigir um carro. Viram só o adjetivo old?
ele vem antes da palavra enough, enquanto os outros intensifiers eu sempre trago antes do adjetivo. Por exemplo, se eu quiser dizer, você é muito velho, you are very old. Mas quando eu quero dizer que você tem idade suficiente, eu digo you are old enough. Outro exemplo, I can't wear those shoes. Eu não posso usar esses sapatos. Por quê? They are not big enough. Eles não são grandes o suficiente, né? Eles não cabem no meu pé. They are not big enough. Eu poderia falar o quê? They are very small. O very, que é o intensifier, viria antes do adjetivo pequeno. They are very small. Mas eu quis dizer que eles não são grandes o suficiente. É a mesma forma, é uma outra forma de se falar a mesma coisa, né? Então, they are not big enough. O enough vai vir depois do adjetivo. Ok? Vamos então praticar um pouquinho? Eu trouxe algumas frases com algumas opções. Vocês vão escolher dentre as 3 opções qual é a mais adequada para completar a frase. Olha só a primeira. The runner from Great Britain was the faster or fastest in the race. Qual palavra que vocês acham que é a mais adequada? O adjetivo fast, puro e simples, ele na forma comparativa faster ou na forma superlativa fastest. The runner, olha só, o desenho já ajuda a gente a entender o significado. Runner, olha só o que elas estão fazendo no desenho, elas estão correndo. Então, a corredora da Grã-Bretanha foi rápida, mais rápida que ou a mais rápida na corrida? O mais correto seria a forma superlativa, a mais rápida. Nós temos 3, né? Lembra que quando eu tenho 3 ou mais, eu não vou usar o comparativo. Eu vou usar o superlativo. Então, ela foi a mais rápida. The runner from Great Britain was the fastest in the race. Uma outra coisa que ajuda a gente a saber qual era a resposta é esse the antes da lacuna, né? Se eu tenho the, é porque eu vou usar o superlativo. Se eu tenho o than, é porque eu vou usar o comparativo. Olha o exemplo número 2. The gymnasts from Russia had higher or highest scores than the gymnasts from China. Eu tenho 2 ginastas. Eu vou usar o quê? O comparativo. 2 coisas, eu uso o comparativo, 3 ou mais, o superlativo. Qual é a outra dica de que é o comparativo? Essa palavrinha than depois de scores. As ginastas da Rússia tiveram notas mais altas do que as ginastas da China. So, the gymnasts from Russia had higher, a opção do meio, scores than the gymnasts from China. O próximo exercício, olha aqui o gabarito como ficou. A número 1, fastest, e a segunda, higher, como a gente já havia falado. Vamos para o próximo exercício. He is the swimmer in the world. He is the good swimmer, he is the better swimmer, or he is the best swimmer in the world. Olha só, eu tenho 2 dicas aqui. Nadador no mundo. Então, eu estou comparando uma pessoa com todas as outras do mundo. Eu vou usar o comparativo ou eu vou usar o superlativo? Eu vou usar o superlativo, mas eu tenho uma outra dica, que é esse the ali no começo. Então, he is the best swimmer in the world. E o exercício número 4, the Canadian team trained this morning. O time canadense treinou essa manhã. Treinou hard, harder or hardest. Tem algum indicativo de algum comparativo que eu estou comparando o time canadense com algum outro time de algum outro país? Não estou, eu estou apenas falando do time canadense. Além disso, na frase eu não tenho the e não tenho than. Então, é bem provável, como de fato é, que o correto é usar apenas o advérbio, aqui no caso, hard. The Canadian team trained hard this morning. Treinou pesado, treinou duro, né? Esta manhã. Eu não estou comparando, eu estou apenas narrando um fato de que o time canadense treinou
pesado esta manhã. Olha só o gabarito. Número 3, best. E o número 4, hard. Seguindo, número 5. The Italian cyclist drank some more or most water than the other competitors. Vamos tentar traduzir. Italian vem da Itália. Cyclist, o que ele está fazendo aí no desenho? Pedalando, né? É um ciclista. Drank é o passado do verbo. A essa altura vocês já devem ter memorizado aquela listinha dos verbos irregulares. Drank é o passado do verbo drink, beber. O ciclista italiano bebeu water than the other competitors. Então ele bebeu alguma água, ele bebeu mais água que, ou ele foi o que bebeu mais água de todo mundo. Se eu tenho than, eu estou dizendo que ele bebeu mais do que, né? Então, the Italian cyclist drank more water than the other competitors. E o número 6, the German archery team shot their arrows very far, farther or farthest. Olha só, o time de arco e flecha da Alemanha atirou suas flechas muito longe, mais longe ou o mais longe. Aqui eu não estou comparando com ninguém, eu não tenho the, eu não tenho than, então eu vou colocar apenas o adjetivo far. The German archery team shot their arrows very far. No caso aqui é advérbio, perdão, né? Eu estou falando sobre a distância do tiro. Olha o gabarito, número 5, more, e número 6, far, assim como nós acabamos de ver. Com isso, gente, a gente encerra esse tema dos comparativos e superlativos dos adjetivos. Eu tentei ser o mais breve possível, porém trazer o maior número de informações, maior número de detalhes. Eu espero que vocês tenham compreendido. No material de apoio eu vou trazer mais alguns exercícios, mas esse eu acho que, comparando com os assuntos das últimas 3 aulas, esse é um tema bem mais tranquilo, bem mais fácil de compreender, porém não menos importante e não menos frequente em textos, porque depois do verbo, depois do sujeito, o que a gente tem? A gente tem o complemento da frase. E o complemento da frase geralmente vai ser um adjetivo, vai ser um advérbio, né? E essas palavras, essa classe de palavras, vai sofrer alterações, geralmente na forma comparativa ou superlativa. Ok? Sendo assim, nós vamos encerrar nossa aula de hoje com a nossa pronunciation tip. Hoje eu trouxe um som que é muito peculiar no inglês, que é o da letra T, the sounds of T. Por quê? Porque são vários usos. Eu trouxe aqui os 5 principais, que são aqueles que fazem mais diferença na hora de falar, ok? Então eu tenho o primeiro som e o principal, aqui no slide, é esse da bolinha verde, que está no canto superior direito da tela. É o T que a gente chama de real T, é o T verdadeiro. Ele tem som de T. Table, tall. Eu tenho uma palavra com T que o som é idêntico ao do T. Table, tall. Agora eu tenho uma outra pronúncia, um outro som da letra T que também é muito comum e que faz muita diferença na hora de falar, principalmente porque ela indica um nível mais avançado da pessoa que está falando, que é o stop. É um T que, na verdade, ele não vai ter som e ele vai provocar uma pequena pausa na fala. Um exemplo comum, hot. Hot, eu não vou falar hot, muito menos hot, igual o brasileiro tem mania de falar. Eu vou falar hot. Viu como eu pauso? Eu não tenho som. O T, ele é mudo. Eu não vou falar hot, eu vou falar hot. Não sai o som do T. Eu tenho um outro que é o silent T. Ele é ainda mais mudo do que o stop. O stop eu pauso, né? Eu pauso o som da minha boca. E se for uma palavra com mais sílabas, eu vou continuar depois sem pronunciá-lo. O silent T, ele vai existir, mas eu não vou pronunciá-lo. Por exemplo, interview, é esse que está no canto inferior direito, em marrom. Interview, eu não vou falar interview, eu vou falar interview. Tá vendo? É como se não tivesse o T, na verdade, né? O hot, eu
eu pauso a palavra, né? Como se eu tivesse uma interrupção. No caso do silent T, eu nem falo, ele não existe, eu não vou interromper a minha fala, mas o som do T não vai aparecer. Interview, né? Interview, mas eu não falo o T, eu falo interview. No canto inferior esquerdo, e eu tô rodando esse do meio aí, porque esse do meio é o principal ponto que eu quero mostrar, tá? Então, esse no canto inferior esquerdo, em roxinho, é o hard N. O T, na verdade, vai virar um som de N, tá? Então, mountain não é mountain, é mountain. Mountain, ok? O T vira quase um N. Olha como ficou essa escrita embaixo. Mountain, mountain, ok? Eu não falo o T, ele vira um som bem próximo ao de N. E o último é esse do meio, em azulzinho, que é o famoso flap T. Ele não é usado em todos os países, tá? É um som típico do inglês norte-americano, tá? Os americanos, com sua maneira um pouco mais preguiçosa, mais malemolente de falar, vamos dizer que é como se fosse nós brasileiros para os portugueses, seriam os americanos em relação aos ingleses. Os ingleses são mais formais, prezam mais pela forma mais erudita da língua, enquanto os americanos foram modificando, assim como aqui no Brasil aconteceu com o português, no inglês americano também, tá? Então, os norte-americanos têm esse som que é o famoso flap T, que na verdade a palavra com T, quando o T está no meio da palavra, geralmente entre vogais, ele vai ter um som de D. Então, em vez de computer, eu vou falar computer. Ele tem um som muito parecido com o D, uma mistura de D com R, né? Computer, tá? Quando ele está no meio da palavra e entre vogais, se eu quero usar o idioma americano, porque ele acaba que é o mais comum, principalmente por causa dos filmes hollywoodianos, que são os mais populares e tudo, e as pessoas têm mais contato, ouve-se mais esse som. Teacher, se eu falar computer, tá errado? De jeito nenhum, mas você vai parecer um belíssimo britânico. Olha só, uma pessoa elegante, fina, mais sóbria. Agora, se eu quero ser mais descontraído e tudo mais, mas, né, tranquilão, eu posso usar o flap T e falar computer, tá? Olha alguns exemplos aqui do American T, tá? Por que eu trouxe American T? Na verdade, a maioria das palavras aí eu vou falar igual em todos os países, em todos os locais de língua inglesa. Porém, esses da segunda coluna, eu vou pronunciar assim, basicamente nos Estados Unidos e no Canadá, tá? No Canadá tem algumas mudanças de sotaque, mas também se usa muito o flap T, tá? Então, olha só a primeira coluna. Na primeira coluna, inclusive, eu tenho palavras que não são escritas com T, que são as duas últimas. Mas, eu não sei se vocês vão se recordar daquela aula que eu falei sobre a pronúncia do ED no final dos verbos, né? Alguns deles vão ter um som de T. Então, olha só. Tent, watched, tomorrow, hopped, picked. São palavras com sons de T. Agora, olha a segunda coluna. É o nosso flap T. Water, daughter, computer, later, better. Teacher, devo falar assim? Fica ao critério de vocês, ok? Eu costumo falar assim porque é a forma como eu aprendi o idioma, como eu cresci praticando, então eu assimilei essa forma de pronunciar. Mas ela não é nem mais certa, nem mais errada do que falar water, daughter, computer, later, better, ok? Mas essa é uma pronúncia mais comum na Inglaterra, na Índia, na Austrália, que são países de língua inglesa, na África do Sul, são países de língua inglesa, né, que foram colonizados pelos britânicos e que não assimilaram esse flap T, assim como na América do Norte, ok? Então, water também está certo de falar. Mais popular, water, porque os Estados Unidos são um país maior, com mais população, e o idioma mais, e a forma, né, a pronúncia do idioma mais propagada. Mas nenhuma das duas formas está errada, tanto water como water. Eu quis aqui apenas trazer para você essa pronúncia, porque ela é muito utilizada também. Interview. Lembra da palavra que eu falei que
O T, ele sai silent. Interview. Internet. Olha aqui eu tenho 2 T's. O primeiro eu não vou pronunciar, ele vai ser silent. Internet. Advantage. Eu não vou falar o T, eu não vou falar advantage, eu vou falar advantage. Percentage. International. Olha aqui eu tenho 2 pronúncias do T. Inner, que é o silent T, national. Aqui o T, ele tem quase um som de SH. International, ok? Aí eu tenho mountain, que é o hard N. Kitten, midden, certain, forgotten. Tá? Então, essa é uma pronúncia muito interessante para vocês praticarem, porque o T é uma das consoantes com mais variações de som que nós temos no inglês. E uma peculiaridade é o flap T, que é utilizado na América do Norte, mas nos outros países nem tanto. Até um caso curioso que eu vou contar para vocês. Uma vez, eu era mais nova, eu era adolescente ainda, encontrei com uma menina que era inglesa. Eu estava, na verdade, auxiliando um primo meu no estado de São Paulo, que eu sou originalmente de lá, e ele tinha uma empresa de turismo, e ele recebeu um grupo grande de ingleses, adolescentes também, eu era adolescente na época, e me pediu para auxiliá-lo, porque a gente iria fazer uma trilha no meio da serra, uma trilha muito bonita, inclusive, e me pediu se eu poderia acompanhá-lo nessa trilha para auxiliá-lo na comunicação. E assim fui. No meio da trilha, uma das meninas começou a se sentir um pouco mal, de cansaço e tudo, e começou a me pedir water. E eu, gente, o que é que essa menina tá me pedindo? Water, I want water. E eu não conseguia entender, porque eu até então, com todo o meu sotaque americano, embora eu não seja americana, né, e tudo, mas aprendi, né, fui ensinada inglês por americano, sempre pratiquei mais com a pronúncia americana e por isso assimilei. Não sabia o que era water. Até que uma delas virou para mim e falou assim, she's thirsty, she's thirsty. Thirsty é com sede. Ah, water! Yes, water! Então, a pronúncia muda muito de um país para o outro, né? Esse caso ficou marcado na minha vida em relação a essa pronúncia. E esse é até um dos motivos que eu quis trazer para vocês essa questão do flap T, porque ela muda muito a pronúncia a depender do país, ok? Com isso, a gente vai encerrar nossa aula de hoje. Eu espero que vocês continuem praticando em casa, treinem bastante a pronúncia da letra T, todas as variações de som que ela tem, né? Façam os nossos exercícios e não se esqueçam de assimilar 10 palavrinhas novas por dia. Eu quero terminar esse curso com vocês com bastante conhecimento, bastante vocabulário, para que a gente possa ter uma boa experiência com o idioma e não passe aperto nas leituras de texto, na comunicação, em qualquer situação que a gente se veja precisando do idioma, ok? Bye bye, see you soon!